Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de literatura aqui do nosso canal, tá pessoal? O conteúdo de hoje, nós vamos seguir na nossa linha histórica da literatura ali, né, do século XIX, que nós paramos. Nós vamos ver a parte agora do realismo, como vocês estão vendo aqui, né, o realismo também se destaca nas pinturas, nas imagens, não só na poesia. E vamos ver o que essa de Queiroz, uma das figuras mais importantes do realismo em Portugal, disse a respeito desse período. O realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Ou seja, pessoal, o realismo faz uma oposição ao sentimentalismo romântico e mostra todas as questões, digamos, mais podres, entre aspas, da sociedade de um modo geral, como a gente vê na literatura, tanto em Portugal como no Brasil. Aqui, pessoal, só para vocês saberem que no final do século XIX nós tivemos o realismo e também o período do naturalismo, que foi na mesma época, e posteriormente o parnasianismo e o simbolismo, que, é claro, estes conteúdos a gente vê numa próxima oportunidade. Continuando aqui, então, a parte do realismo, pessoal, o que nós temos agora de destaque aqui? Nós vamos ver que o realismo, claro, é uma oposição ao sentimentalismo do romântico, tá? Ele é uma oposição ao sentimentalismo romântico. Ele se opõe a todas as questões sentimentais, ele mostra a sociedade do jeito que ela é, digamos assim, tá? Os realistas, eles preconizam a questão ali do objetivismo, tá? O objetivismo, ele mostra de maneira mais clara, mais precisa, né, as temáticas, e nós vamos encontrar no século XIX temáticas bem importantes para a época e para o século, né, podemos dizer assim. Podemos passar aqui, nós vamos ter também a questão essa relacionada a essas temáticas, principalmente nas obras do Machado de Assis e do Raul Pompeia, que são os autores que nós vamos ver mais adiante. Então, olha só para vocês saberem o momento histórico vivido no Brasil e no mundo nessa época, né, gente? Nós temos na segunda metade do século XIX uma sociedade europeia que vive os efeitos da Revolução Industrial, então a Revolução Industrial muito presente nessa época aí, o amplo progresso científico, tá? Nós vamos ter também aqui algumas revoluções e conturbações sociais. Nós vamos ter a figura do Marx, do Friedrich Engels, no Manifesto Comunista, e também o socialismo científico. Isso num contexto mais histórico, né, gente? Na sequência aqui, ó, os três períodos literários ali que foram na sequência no finzinho do século XIX, que são as correntes artísticas que refletem a consolidação da burguesia. A burguesia começou a se ascender, a se consolidar no romantismo e se consolidou de vez com o realismo, tá? E seu fortalecimento em função da implementação do capitalismo, tá, gente? Nós vamos ter a exaltação da liberdade individual, da rebeldia, que são substituídas por novas palavras de ordem. Que palavras de ordem são essas? A ciência, o progresso e a razão, né? Muito decorrente lá do iluminismo que aconteceu no século anterior. E também aqui o apogeu da Revolução Industrial, que marcou profundas transformações na vida da época, tá, pessoal? Também nós vamos ter aqui na sequência do slide Bom, aí na sequência aqui nós vamos ter algumas correntes ideológicas e filosóficas que foram bastante pertinentes e bastante marcantes para os poetas, né, para os escritores do realismo. O positivismo do Comte, aqui aparece para vocês o que ele defendia, o socialismo do Marx e do Engels no Manifesto Comunista de 1848. Na sequência nós vamos ter aqui o evolucionismo do Charles Darwin com a origem das espécies. Todas essas são teorias que influenciaram os autores realistas, tá, pessoal? Na sequência, o determinismo do Taine, que propõe que o comportamento humano é determinado por forças biológicas, sociológicas e ambientais históricas, tá, pessoal? Nós vamos ter aí a questão do determinismo, que também foi muito marcante na obra do Euclides da Cunha, lá no século XX, que a gente vai ver depois. Essas aí foram algumas das teorias filosóficas, né, ideológicas que influenciaram esses autores. Para também vocês saberem, terem um pouco de conhecimento, o realismo se destacou também na pintura. Aqui nós temos o caso nos livros e nas obras, Madame Bovary como é um exemplo,
na pintura ali do Colbert, de 1849, que mostra o fim das idealizações românticas. Volto a dizer, toda vez que se inicia um período literário, ele é sempre o oposto do anterior. Então, o realismo se opõe ao romantismo. Como vocês podem ver aqui nesse comparativo, tá, pessoal? Enquanto que no romantismo nós temos a parte mais subjetiva do ser humano, no realismo nós vamos ter o objetivismo. Sentimentalismo no romantismo, racionalismo no realismo, perdão. Sentimentalismo seria mais o coração, racionalismo mais a cabeça. Personagens idealizadas nas obras românticas, personagens mais próximas da realidade no realismo. Valorização do passado, os românticos eram muito saudosistas e voltavam ao passado, enquanto que no realismo eles usam o senso do contemporâneo. No romantismo, temática idealizada, dramas amorosos pessoais, os romancistas sofriam por isso, enquanto que no realismo eles eram mais universais, universalismo. No romantismo nós tivemos a valorização da burguesia. No realismo, embora ela estava em ascensão, houve críticas à burguesia. E também a religiosidade bastante marcante no romantismo. Aqui no realismo nós tivemos a questão da crítica à igreja e mais os aspectos céticos, o ceticismo. Na sequência, esse slide aqui é só para encerrar para vocês essa primeira parte do conteúdo. Na sequência, depois eu mostro para vocês, pessoal, os autores em Portugal e no Brasil, como o realismo chegou no Brasil. Tá? A gente foi no ano de 1881, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor Machado de Assis, que é o principal escritor realista brasileiro. Tá? Claro que antes ele já havia surgido em outros países, né, em outros estados brasileiros, mas de fato chegou ao Brasil em 1881, tá bem? E vai até o ano de 1893, quando inicia o simbolismo no Brasil. O realismo nós vamos ver dois autores, o Machado de Assis e o Raul Pompeia. Aqui é só para situar vocês dentro desse contexto. E é claro que dois contextos históricos são bem importantes: a abolição dos escravos e também a proclamação da República no nosso país no ano de 1889, que foi dentro do realismo. Ok, gente? Aqui foi só para situar vocês dentro do contexto histórico. Ok? Até a próxima!